mesmo tempo, peço desculpas em nome do meu povo, de nós brasileiros, pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ao desconhecer totalmente a história, fez uma comparação a mais desastrosa possível, agredindo o povo judeu. Ao encerrar minhas palavras, agradeço a Vossa Excelência e se tiver a oportunidade de estar em nosso país, saiba que é uma honra para nós, São Paulo e Goiás, podemos recebê-lo com todo o carinho e mostrar também o quanto o povo respeita o povo judeu. O presidente publicou um vídeo no X plantando uva no jardim do Palácio da Alvorada. Na postagem, Lula manda um recado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Diz que planta comida e não ódio. Vamos acompanhar. Aqui é um presidente que bota a mão na massa, pô. Veja, aqui eu tô plantando uma uva Vitória. É uma uva do Vale do São Francisco. Não adianta o presidente Trump taxar a nossa uva, porque, se for necessário, ela vai para merenda escolar, sobretudo que é uma uva sem semente. Então está aqui plantado e registrado o primeiro pé de uva Vitória no Palácio do Alvorada. Isso aqui não é fake news, nem inteligência artificial, estou com a mão suja mesmo de terra. Por isso, presidente Trump, eu queria aproveitar esse sábado que eu estou plantando o pé de uva Vitória aqui no Palácio do Alvorada, um lugar que eu espero que um dia você possa visitar, a gente possa um dia conversar, para que você possa conhecer o Brasil verdadeiro. O Brasil do povo que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de futebol, que gosta dos Estados Unidos, que gosta da China, que gosta da Rússia, que gosta do Uruguai, que gosta da Venezuela. Nós gostamos de todo mundo. Agora isso aqui é um exemplo. Eu estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio. Eu espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, para o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro. Em uma postagem feita pelo presidente Lula, mais uma vez em tela, ele no jardim do Palácio da Alvorada, plantando uva, fazendo ali várias menções ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Destaco principalmente nesse vídeo essa possibilidade levantada pelo presidente da República de uma conversa direta com o presidente dos Estados Unidos. A gente lembra que dias atrás, tivemos uma outra publicação do presidente Lula, naquela oportunidade comendo jabuticaba, mas também fazendo referência ao tarifaço de Donald Trump. Até o momento, não há avanços com relação às negociações entre Brasil e Estados Unidos. A gente, inclusive, tem Isabel Mega lá em Brasília para trazer para a gente 2 pontos, né, Isabel? Antes de mais nada, bom dia para você, tudo bem? Oi, Carol. Bom dia para você também. Ótimo domingo para quem tá junto com a gente neste plantão. Vamos lá, né, Isabel? 2 pontos que eu queria trazer o teu olhar aí de Brasília. Primeiro, estratégia de comunicação do presidente Lula nas redes sociais, trazendo esse tema desta forma. E o outro ponto, Isabel, é perspectivas com relação à conversa com os Estados Unidos. Em que pé estamos no andamento dessas negociações com o país? Quando a gente vê o governo, nesse momento, divulgando um plano de socorro aos setores afetados pelo tarifaço, ao mesmo tempo empresários também cobram que as negociações entre brasileiros e americanos avancem, mas até o momento não tivemos progresso. A gente manda mensagens um pouco difusas sobre essa possibilidade de conversa do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, Carol? Não custa lembrar que em entrevistas recentes, o presidente Lula mencionou a possibilidade de fazer um convite a Trump em relação à vinda dele para a COP30 em novembro em Belém, mas não necessariamente um contato para que se tentasse resolver este problema imediato, que é o tarifaço que está em vigor para boa parte dos produtos brasileiros desde o dia 6 de agosto. A gente tem uma lista de exceções, mas a gente ainda mantém uma expectativa de que quem ficou de fora da lista de exceções possa eventualmente entrar. Mas para isso depende de você ter um aprimoramento nessas articulações. Hoje os setores que a gente conversa e que tem expectativa de ficarem de fora dessa lista, mantém muito mais a expectativa nos próprios contatos que eles vão fazendo com os seus pares nos Estados Unidos do que uma expectativa que venha de uma articulação do governo brasileiro. Até porque, Carol, os últimos sinais que a gente tem são de canais muito restritos e muito fechados. A gente teve
teve avanços. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, conseguiu contato ali com o secretário de Comércio nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iria conversar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Isso foi cancelado e dias depois este mesmo secretário se encontrou, foi com Eduardo Bolsonaro. Então, tem ali uma interlocução que é inegável, que talvez tenha sido até um pouco subestimada de início pelo governo brasileiro, de Eduardo Bolsonaro, e que representa uma interferência também na possibilidade que o governo brasileiro teria de chegar até essas mesmas pessoas. Então, hoje a gente se mantém numa expectativa ali de que o ponto de sensibilização seja o ponto dos próprios americanos perceberem o quanto o tarifácio em relação a alguns produtos pode ser danoso à própria economia americana, aumentando a inflação, aumentando o preço que os americanos pagam por alguns produtos. O café é um desses exemplos, e a partir disso você ter algum tipo de sensibilização interna, mas não do contato entre Lula e Donald Trump, porque até onde se tem notícia, a gente não teve muita evolução nisso, e toda vez que a gente entra no campo das provocações, a gente alimenta muito mais internamente aqui, e daí essa estratégia de comunicação que vem seguindo uma linha lógica de tudo, no final das contas, caminha para a linha de defesa da soberania brasileira, de defesa do que é nosso. Então, primeiro foi a jabuticaba nos vídeos, né, do presidente Lula aos finais de semana, agora é a uva Vitória, entre outros pontos. Isso tudo ele vai pegando elementos nacionais, digamos assim, trabalhando na comunicação, que no final das contas a mensagem é a mensagem da soberania, que foi o nome, inclusive, usado para batizar a própria medida provisória de socorro aos empresários, e que a gente deve conhecer o detalhamento maior ao longo dessa semana. Então o governo mostra que continua apostando nessa linha, né, Carol? Na linha do marketing, mas sem muito avanço, até porque tem esses pormenores que vão dificultando da articulação bolsonarista também nos Estados Unidos. Daqui a pouco, inclusive, Isabel, já falar sobre esse plano de socorro. Como você já nos lembra, ainda muitos pontos sem regulamentação. Empresários também, nesse momento, cobrando do governo detalhamento com relação às medidas que foram anunciadas na última semana em Brasília. Esse plano de socorro aos setores afetados pelo tarifaço. Daqui a pouquinho, então, a gente conversa mais. Isabel. Simone Tebet tenta sabonetar e toma resposta. Veja o que disse o deputado Kim Kataguiri na Câmara Legislativa. Bom dia, ministra, presidente. Perdão pelas indas e vindas, mas eu estou me intercalando aqui com a presença do presidente Galípolo na Comissão de Finanças e Tributação. Eu sei que a apresentação de Vossa Excelência, ministra, não foi focada nesse ponto, mas tem 3 palavrinhas ali no requerimento sobre as prioridades do Ministério e sobre esse assunto que eu gostaria de tratar. Primeiro ponto, especialmente sobre vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi feito um veto sobre a produção de relatórios trimestrais para monitorar a execução do orçamento. E eu queria questionar qual a razão desse veto. Na minha avaliação, o Congresso aprova a necessidade de produção de relatório trimestral na busca de transparência, na busca de entender aquilo que está sendo executado, não está sendo executado, quais que são as receitas que foram frustradas, e nesse sentido também questionar em relação à LDO enviada, né, do ano passado, mas também já prevendo o mesmo erro neste ano, né? Isso, de 24 para 25, mas também já prevendo que o mesmo deva acontecer de 25 para 26, sobre a ficção orçamentária, ministra, porque quando foi enviada a LDO a essa casa, tanto a nossa consultoria de orçamento, quanto instituições independentes do mercado, como a maior parte dos economistas, entenderam que o orçamento era fictício, que o governo não teria essas receitas e que o governo gastaria mais do que estava previsto. E de fato foi exatamente o que aconteceu. Estava previsto um superávit de 14 bilhões de reais e agora no relatório do meio do ano que o governo nos envia, nós temos a previsão de um déficit de 40 bilhões de reais. E isso não ocorre por falta de aviso, porque, como eu disse, na última vez, a própria consultoria dessa casa, que Vossa Excelência já foi membro do Congresso Nacional, conhece a qualidade dos técnicos de orçamento dessa casa, alertou para a falta de realidade contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, após isso, na Lei Orçamentária Anual. Outro veto que eu gostaria de questionar, a LDO,
foi a restrição de financiamento do BNDES para exportação de engenharia para países que deram calote. Né? Esse Congresso Nacional entendeu que não era razoável o BNDES conceder novos empréstimos, conceder mais dinheiro da população brasileira para países que já não honraram suas dívidas anteriores, quando o BNDES financiou a exportação de serviços de engenharia